Olha só, hoje a gente tem todas as tendências falando que não basta a gente ter tecnologia para a gente crescer. Que era uma premissa Sim, sem há dúvida. alguns anos. Hoje a gente precisa usar IA, a gente precisa de personalização, a gente precisa de um comercial muito azeitado e a gente precisa entender sobre os movimentos que podem fazer o nosso cliente crescer para que a gente de fato, então, faça diferença, né, Sem dúvida. na vida desse cliente. E eu sei que você tem acompanhado muito todas essas tendências de crescimento e por isso a minha pergunta para você, ela é exatamente como você vê as oportunidades que têm aparecido e que talvez a gente ainda não esteja percebendo no B2B para que as nossas empresas cheguem em um novo patamar. Olha, Fê, essa é a pergunta de $1 milhão, porque existe um oceano azul de oportunidade em cima desse cenário que eu vou entregar as pérolas para vocês. Nossa, olha, eu atirei no que vi, acertei no que não vi. Exatamente. Mirou numa formiguinha, tacou num elefante. Mas eu vou compartilhar. A gente recentemente voltou de Cannes e lá em Cannes eles abriram um capítulo inteirinho para discutir o B2B. Olha que incrível, né? O B2B é sempre uma categoria menos conversada, menos divulgada, menos discutida. E Cannes abriu um capítulo inteirinho sobre isso. E resumindo, tudo que a gente ouviu lá de oportunidade, eu não vou falar de tendência, eu vou falar de oportunidade, né? No B2B especificamente. O que Cannes apurou, e a gente tem dados, estatística e pesquisa com todos esses números, e se vocês quiserem eu posso compartilhar o download, que é um report que a gente entregou semana passada, onde o B2B está lá bem presente, acho que vale a pena compartilhar com vocês. Mas aonde que está a grande oportunidade? Através de pesquisas, e aqui eu já estou falando de pesquisa no público brasileiro, já foi tropicalizado isso, existe uma percepção de que, mesmo nas relações B2B, é sempre um CPF conversando com outro CPF. No final do dia, pode ser área de compras, marketing, são pessoas se relacionando. E aqui não está se discutindo o quão importante é a tecnologia. Absolutamente, isso é default, é básico, é necessário. O arroz com feijão, tem que ter uma boa tecnologia. Mas a gente não pode esquecer que as relações são humanas. E essas relações humanas estão ganhando uma importância no relacionamento B2B gigantesco. De que maneira? Primeira coisa, as comunicações, prospecções, as abordagens, elas precisam ser mais humanizadas. Ela precisa sair dessa comunicação técnica do produto, da característica, é clássico no B2B. Ninguém vende assim para consumidor final. E por que raios para o B2B a gente faz essa sacanagem com o comprador? Então está se discutindo muito em Cannes em mudar a forma de comunicação, de abordagem, de vendas para o B2B, humanizando como a gente faz para o consumidor final. Então ela tem que ser mais leve, mais divertida, mais humanizada, menos técnica. Ela tem que trazer muito mais o propósito e a solução do que o como. Né? No B2B a gente traz muito como. Os bits, os bytes, os custos. Não! Então esse é um primeiro achado muito importante, que é mudar a forma da abordagem na comunicação. Material de vendas, o portfólio. E até mesmo nos filmes, né? A gente viu muito, tem visto, aliás, nos últimos 3 anos, Cannes trazendo os filmes comerciais, vídeos que a gente usa na internet, pode até usar, enfim, em circuitos internos, isso. Mas com muito humor, né? Vou falar que às vezes a gente até olha e fala assim, cara, né? Saiu muito ousados, né? E eu acho que isso é sensacional. E acho que isso é mais do que uma tendência, é uma demanda atual. Então agarrem isso que vocês vão fazer a diferença na curva de vendas de vocês. Outro ponto super importante que apareceu. Nessa mesma esteira, nessa mesma tendência de mudar essa comunicação mais parecidinha com o que a gente faz, aquela coisa divertida, engraçada, gostosa para o consumidor final, nessa mesma esteira apareceu o uso de creators como geradores de construir o conteúdo junto com a marca e ele passar a ser o embaixador nessa conversa junto com o seu prospect, junto com esse B2B. Então isso de novo, quantas empresas estão fazendo isso? Você não enche a palma de uma mão. Poucas.
Então, assim, essa é outra oportunidade gigante. E eu estou falando de hiperpersonalização. Você não vai chamar qualquer creator. Você vai chamar o creator que tem tudo a ver com a sua marca, o seu posicionamento, os canais. Às vezes você vai ter mais de um. Se você quer hiperpersonalizar e você tiver, no Pharma você usa um, no varejo você usa outro e assim por diante. Então, assim, lançar a mão e criar comunidade. Aí a terceira dica de milhões de dólares. Criar comunidades. Isso também vale no B2B. Você tem um clube de fiéis, fãs da sua marca, que vão falar de você quando você não está nessa sala. Isso é mais poderoso do que qualquer propaganda, do que qualquer tecnologia. É o que falam da sua marca quando você não está nessa sala. Então, se você conseguir criar uma comunicação mais leve, personalizada, trazendo essa leveza, humanizando essa comunicação, criar a figura de creators para gerar conteúdo numa comunidade, que quando você não está na sala, falem bem de você, foi o que se discutiu um dia inteiro em Cannes no B2B. Isso, assim, é fato. Quem agarrar essas oportunidades primeiro vai, porque depois vai virar commodity. Todo mundo vai fazer, né? E todo mundo vai entender, tá, agora é assim. Mas fazer primeiro vai ter um sabor diferente de resultado. E aí eu só queria fazer uma pontuação, Sil, que é a maior diferença do creator para o influencer é que o creator faz o conteúdo do jeito dele, com a linguagem dele, de uma maneira que tenha absoluta conexão com o que ele vivencia no dia a dia. Então não é a gente pedir pitch de vendas, né? Não é fazer comercial da minha marca. O creator tem inserir a minha marca no dia dele, na vida dele, né? Ele tem que fazer parte dessa comunidade. Fazer parte dessa comunidade. De manhã tá usando o tênis Adidas e à tarde ele está falando de construção de marca da Nike. Isso não pode acontecer. É uma coisa que a gente já viu muito Não pode acontecer porque você põe em risco a reputação e pior, a credibilidade do que está sendo discutido ali. Então o creator tem que ser quase que um usuário fiel daquilo que ele está. Por isso que ele tem que construir o conteúdo junto, né? Sil, eu vou te agradecer por esse compartilhamento, mas eu vou te pedir um presente. A gente pode deixar aqui o link desse download, para o download desse documento. Com o maior prazer. Vamos deixar o download. Gente, vale a pena ler esse relatório, porque além do capítulo B2B, que a gente está aqui focado nesse assunto, existem outros capítulos muito interessantes que vocês vão gostar bastante. É tudo tendência que acabou de chegar de Cannes, faz um mês. O B2B Summit me deu 3 presentes. Mais importante, reencontrar a Silvana, que fazia muito tempo bom. Que a gente, né? Tempinho. Segundo, saber de todas essas novidades. Terceiro, o download que a gente vai fazer desse documento maravilhoso. Não tenho como te agradecer. Obrigada. De nada.